Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito Filho, nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amado da nossa alma, aquele que é tudo em todos. A Ele toda a honra, toda a glória, hoje e para sempre. Nada tem sentido sem Cristo. É assim que hoje vamos, então, tratar deste assunto que traz todas as coisas para o seu significado em Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor, nosso Deus, em Apocalipse, capítulo 5, seguindo nossa sequência de exposições que estamos fazendo neste livro santo. Apocalipse, capítulo 5. Diz assim a inerrante, autoritativa, bendita, singular, divina palavra do Deus Altíssimo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Davi, ou de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Então, ouvi que toda a criatura que no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua santa, gloriosa e bendita palavra. Ó Senhor, nós não temos nada de nós mesmos, somos tão fracos, pecadores, indignos, e sem o auxílio do teu Espírito Santo nos iluminando,
não teremos qualquer condição de compreender as profundezas da tua palavra e aquilo que o Senhor quer nos dizer. Por isso, nós nos humilhamos, reconhecendo nossa incapacidade, limitação, pequenez, e rogamos, ser misericordioso, gracioso, e queira, Senhor, nos abençoar, assistindo-nos com teu Espírito Santo. A mim, que tenho a responsabilidade de expor a tua palavra, concede-me a graça de ser fiel, claro, objetivo e direto, e também, Senhor, operando no coração de cada um que está ouvindo, para que a palavra se lhes adiante e possa produzir aquilo que o Senhor tem designado produzir na vida destes que o Senhor amou, escolheu antes da fundação do mundo. E que tudo seja para a tua glória, para a glória e exaltação do teu bendito Filho e para a edificação da tua igreja e salvação de vidas. Para a tua glória, oramos, pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós temos aqui então um texto que fala de um livro selado, que fala de um Salvador forte e que fala de um culto de adoração a este Salvador e ao que está no trono. Mas nós temos um objetivo neste capítulo, um objetivo que salta aos olhos. O objetivo é mostrar o significado, primeiro, de todas as coisas existirem, nos céus e na terra, desde a eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus triuno, sem que existisse qualquer coisa, quis criar todas as coisas, criar os homens e estabelecer um pacto, uma aliança de salvação, já que ele sabia que esses homens iriam pecar e que iria comprometer toda a criação. Deus estabeleceu um pacto de redenção para os homens que ele escolheu e amou antes da fundação do mundo e para todas as coisas. E ele fez isto em Jesus Cristo. O que motivou o Pai a criar todas as coisas era glorificar, exaltar seu Filho e fazer tudo por meio dele e para ele, para que ele tivesse a primazia. É isso que nós encontramos em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso de número 14, diz assim, Colossenses 1, 14, em quem, Cristo, temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Cristo não foi criado. Ele é gerado do Pai desde a eternidade, mas isso é uma questão funcional, porque ele é alfa e ômega, ele não tem princípio nem fim, ele é Deus, um com o Pai, eterno. Mas as coisas foram criadas e tiveram princípio e têm significado nele, somente nele. Também nós encontramos em Efésios, não é? No Efésios, no capítulo 1, Efésios, nós encontramos também
isto convergindo em Cristo e estabelecendo um propósito de restauração de todas as coisas nele. Vou ler aqui, Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 10. Vou ler o 9. Desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito de Deus Pai, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, veja, convergir nele, em Cristo, todas as coisas. Bom, essa é uma introdução que eu estou fazendo para nós agora fazermos a exposição do capítulo 5 de Apocalipse, que acontece algo extraordinário. Diz o texto que ali está o lugar do trono. Nós vimos no capítulo 4, Deus no trono. Isso mostra a centralidade do universo, que gira tudo em torno do trono de Deus, o centro do universo, do cosmos, da terra, de qualquer coisa, é o trono de Deus. Isso foi visto no capítulo 4. Agora, no capítulo 5, nós temos o trono de Deus, novamente o centro de todo o universo, mas um aspecto a ser ressaltado. Está sentado no trono Deus, o Pai. E à sua mão direita, um livro selado. Cristo não aparece na primeira cena. Ele está ao redor, mas não aparece. O que aparece na visão que João tem é o trono, Deus assentado, com um livro selado. Que livro é esse? Selado. E diz, escrito por dentro e por fora. E selado. É da maior importância compreendermos o significado deste livro. Este livro é o livro dos decretos de Deus. É o livro do plano redentivo de Deus para os eleitos, a quem ele quis redimir, para o universo e todas as coisas e a própria criação que foi afetada pelo pecado e geme, como diz lá em Romanos. Também é o plano punitivo de Deus, retributivo, para todos os inimigos que se levantaram, inimigos de Deus, anjos e homens. Tudo está neste livro, escrito por dentro e por fora, e selado. Nós podemos chamar esse livro de livro pactual, porque é interessante esse aspecto da escritura por dentro e por fora. Este é uma dica de que este é um livro pactual. Veja, se nós abrirmos em Êxodo, no capítulo 32, versículo 15, vamos ver que os 10 mandamentos, as pedras dos 10 mandamentos, que eram um documento pactual no Antigo Testamento, também foram escritos por dentro e por fora. Olha, verso 15 do capítulo 32 de Êxodo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. Então, era um documento pactual no Antigo Testamento. Agora nós temos este livro, que é um documento pactual escrito por dentro e por fora. Mas o que é interessante é que toda a história da redenção está nesse livro.
E é preciso que ele seja aberto. Seja aberto para que se conclua, se consuma. E aquilo que Deus planejou para a sua igreja, para o seu povo, se efetive, para a glória do seu filho, se efetive. Aqui está João, o representante da igreja, tendo acesso aos céus, uma visão. Ele vai registrar e escrever para consolo e conforto da igreja sofredora o que Deus está mostrando. E ele vê um livro selado. E então vem a pergunta do anjo, um anjo forte, que proclama em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Aí vem a resposta. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Que tristeza, que decepção. Se não forem desatados os selos, não se consumirá a história, a redenção, a salvação, o consolo, a esperança, o céu, a vida eterna, a punição dos inimigos, a retribuição dos ímpios. E então, diz o verso 4, a reação de João: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. É muito interessante pararmos aqui para contemplarmos este impasse. Porque é isso que vai fazer o contraste daquele que é digno. Talvez tenha perpassado pela mente de João: mas como ninguém é digno? Como? Talvez ele pensasse: e Abraão? Pai da fé, aquele que foi tão solícito e amigo de Deus, a ponto de dispor, entregar seu filho e pronto para imolá-lo, obedientemente, só não fez porque Deus lhe segurou a mão. Por que não, Abraão? Não, Abraão não era digno. Bom, então, quem sabe Moisés? Moisés foi o ápice do Antigo Testamento, o clímax. Deus se revelou a ele, é dito que ele via a face de Deus. Olha, ele passou pelo Mar Vermelho, coisas extraordinárias aconteceram sob a orientação de Moisés e sua liderança. Deus se manifestou de uma forma tão extraordinária a ele. Foi um homem digno, varão mais manso. Por que não, Moisés? Não. Moisés não é digno. Bom, quem sabe Davi, um rei que era segundo o coração de Deus, e que, embora tenha pecado, mas era assim, disposto ao arrependimento e foi fiel em todo o seu caminho diante de Deus até o fim. Maravilhoso salmista, tinha experiências profundas com Deus. Talvez Davi. Não. Davi também não. Elias, o grande profeta. Ou Eliseu, que recebeu porção dobrada do Espírito Santo que havia em Elias, que tanto poder se manifestou diante deles. Não, nem Elias, nem Eliseu. Não, ninguém era digno. Bom, quem sabe os apóstolos e os outros apóstolos. Tiago morreu logo à espada pelo seu testemunho fiel. Estevão, outros, quem sabe, os apóstolos. Não, nenhum. Ninguém
Ninguém era digno. E então João chora copiosamente, chora pela sua própria sorte, chora pela sorte da igreja sofredora, chora por tudo. O que será da nossa redenção? Mas então, um ancião, um dos anciãos, é importante que os anciãos, como você está acompanhando nossa série, já compreendeu, os 24 anciãos representam a igreja na sua totalidade, Velho e Novo Testamento, os patriarcas, 12 apóstolos, e assim são os 24 anciãos. Eles representam a igreja redimida, lavada no sangue do Cordeiro. Então, não é anjo que vai entender e compreender a dignidade de Cristo mais do que os santos que foram redimidos. Os santos que foram redimidos, estes sabem a dignidade daquele único que pode, de fato, tomar o livro e desatar os selos. Ele diz o ancião, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. O leão de Judá, a raiz de Davi. Isto é, aquele que desde a eternidade se dispôs em obediência ao Pai a entregar sua vida, mesmo sendo como Deus, igual a Deus. Diz a Bíblia que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. Ele se prestou voluntariamente, por amor, a ser o Redentor. Aquele que seria o prometido da sua herança desde o Antigo Testamento. Leão da tribo de Judá. É de onde ele vem? O Messias vem da tribo de Judá, isso foi prometido e profetizado por Jacó, quando estava já definhando. E ele anunciou que de Judá viria o leão da tribo de Judá, Siló, aquele que era o Messias, o prometido que haveria de nascer da virgem para esmagar a cabeça da serpente enganadora, aquele que é prefigurado e representado nos cordeiros sacrificados diariamente diante da vista de todos para expiação do pecado do povo. A raiz de Davi. Por quê? Porque é rei. Ele é filho de Davi. Ele tinha que se manifestar como homem desta linhagem humana para ser o redentor desta linhagem humana. E é muito importante compreender isto, porque ninguém podia abrir o livro senão dizia respeito à redenção de homens. Era preciso um homem abrir. Adão falhou. Todos os demais não têm condições porque são pecadores e foram o que foram por causa da graça de Deus. Mas em si mesmos, nenhum homem, poderia abrir os selos para salvarem-se a si próprios. Mas um que é leão da tribo de Judá,
que é a raiz de Davi, isto é, de linhagem humana, que nasceu da Virgem, da sua natureza, verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus, encarnado, feito homem, com as nossas mesmas enfermidades, fraquezas da carne, contudo sem pecado, absolutamente sem pecado, perfeito, santo, aquele que cumpriu e obedeceu perfeitamente a lei por nós, nunca perpassou por sua mente qualquer réstia de pecado, foi tentado em tudo, mas venceu como homem em carne e osso por nós. E foi e se entregou voluntariamente, como ovelha muda para o matadouro, e foi imolado como cordeiro. E então, verso 6 diz: eu vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Um cordeiro como tendo sido morto. Veja, a dignidade de quem vai abrir o livro, desse que vai abrir o livro, do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, é o fato dele ser um cordeiro, como tendo sido morto. Então, o que percebemos aqui é que diante do plano do trono, para a realização dos projetos redentivos de Deus, tem uma cruz. Uma cruz se antepõe. Uma cruz e um cordeiro pendurado nela. Cristo, que derrama seu sangue, sangue remidor. E é por isso, então, que este livro pactual é chamado, no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo de número 8, o seguinte: e adorá-la-ão, quer dizer, a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, este livro é chamado Livro da Vida do Cordeiro. E só o Cordeiro, como morto, pode, tem autoridade, dignidade de tomar esse livro e de fazer com que ele seja desatado e o plano redentivo e salvífico dos homens e da própria natureza de todas as coisas e do plano eterno de Deus se realize efetivamente. Então, com isso nós percebemos que o que foi dito lá em Efésios está aqui se consumando. Tudo concentrado, convergindo para Cristo, somente Cristo, nada mais que Cristo. Com isso aprendemos, então, que sem Cristo nada tem sentido, nada tem significado em si mesmo. É palha, não serve para nada. Tudo que os homens conquistaram, fizeram, suas vitórias, seus feitos portentosos, sem Cristo não tem sentido algum. Perdem-se no tempo, na poeira do tempo, e não tem qualquer significado. João chorava muito, mas eis que, então, tem este anúncio e esta visão, porque ele, de fato, vê Cristo como Cordeiro, mas ele vê Cristo também como mediador. Veja,
diz assim, ele tinha 7 chifres, eu estou no verso 6, 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Essa visão de Cristo com 7 chifres, com 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus, é uma visão extraordinária, portentosa, altíssima, e fala de Cristo como mediador e seus ofícios gloriosos. Veja, ele é todo-poderoso. Os chifres são símbolos, nós sabemos desde o Antigo Testamento, quando os chifres são apresentados, que fala do poder que as pessoas, os reis e os suzeranos têm. Ele tem 7 chifres. 7 significa completude. Então, todo-poderoso. Cristo é o mediador todo-poderoso, Rei, Senhor de tudo, de todos. 7 chifres, 7, completude, 7, total, todo poder, onipotente. Mas ele tem 7 olhos, que o faz estar presente em toda parte. Ver e estar presente. Ele disse para nós mesmos, antes de subir aos céus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele, então, está presente pelo seu Espírito em toda parte. Ele é onipresente. E, por ser onipresente, ele é onisciente. Ele é um com o Espírito Santo, que perscruta as profundezas de Deus. E, portanto, ele é o mediador por excelência, altamente qualificado para realizar a sua obra gloriosa de intercessão em favor do seu povo. Além de cordeiro, ele é o mediador. Ele é o leão e cordeiro. Ele é o cordeiro e é o que tem todo o poder nos céus e na terra. É assim que é Cristo. E isso foi consolador para João. E é consolador para nós. Então, de fato, nossa garantia de redenção, e que, de fato, todas as promessas de Deus, da sua aliança, irão verdadeiramente se cumprir, e de que, de fato, haverá retribuição e juízo sobre o inimigo das nossas almas, Satanás, suas hostes infernais e todos os inimigos que se levantaram contra Deus, que desprezaram o evangelho e perseguiram a igreja, receberão sua retribuição. Porque nós temos alguém digno para abrir os selos. Temos um Salvador glorioso, extraordinário, que é o nosso mediador. Então, primeiro vamos ver um trono. Agora, ele vê a cruz diante do trono. A garantia de que o que foi estabelecido pelo trono se estabelecerá. De fato, serão cumpridas todas as promessas de Deus. A salvação de Deus se efetivará. Louvado seja o nome do Senhor. Então acontece um grande culto. Porque, veja, ele vai e toma o livro, verso 7. Tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse gesto de Cristo tomar o livro das mãos do Pai é extremamente significativo. Porque, veja, Deus faz o plano redentivo, o seu propósito é a glória do seu Filho, nem é primeiramente a salvação dos eleitos, não.
A glória do seu filho é primeiro. Então, tudo é ordenado, decretado por Deus, estabelecido, mas só se efetivará se Cristo mesmo assim o permitir. Vai ele e toma um livro. Quando ele toma um livro da mão do que está sentado no trono, significa, sim, eu quero, eu desejo que tudo que o Pai planejou, decretou, quis, para a minha glória, exaltação e salvação dos que eu amei, que ele amou e que eu amei, eu quero que se efetive. E aí, então, que, de fato, estas coisas se concretizam. Porque elas não teriam significado sem Cristo. E então, quando isto acontece, veja o verso de si, quando tomou o livro, verso 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então irrompe um júbilo, um louvor, uma adoração, que envolve os representantes angelicais da criatura, os 4 seres viventes, e os representantes dos santos redimidos, que são os 24 anciãos, e se unem numa adoração ao Senhor. É interessante, porque os anjos não foram redimidos. Eles não têm um hino de redenção, de louvor, de redenção para Cristo, porque eles nunca pecaram. Aqui é a criatura que envolve todo ser criado, mas especialmente os 24 anciãos, que são os crentes, os santos, os remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Esses entendem o que é a redenção. Esses que compreendem e podem adorar com um significado especial de quem foi redimido. A própria criação, nós já vimos, será resgatada da sua prisão, né, por causa do pecado de quem a sujeitou. Mas isto dependendo dos filhos de Deus, que são redimidos. Quando na glorificação dos filhos de Deus, quando na redenção dos filhos de Deus, é que a natureza será liberta. Então ela se junta com os santos redimidos para esta adoração e exaltação do Cordeiro, dizendo, digno, digno, digno és de tomar o livro. No verso 11 diz, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto e receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, e honra, e glória, e louvor. E então toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também aos anciãos prostraram-se e adoraram. Quer dizer, toda criatura, anjos todos, milhares, milhões de milhares, tudo que existe
adora, reverencia, dá louvores a Cristo como Deus, o Deus que lhes dá significado de existência, motivo de existência, sem o qual não existiriam. Então, aqui nós temos, talvez das Escrituras, os textos que mais mostram a divindade do Senhor Jesus Cristo. Sua divindade. Veja, é louvor mesmo, é adoração divina que se presta a Ele como digno. Não é? Veja, Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, porque é Deus. É Deus. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Então, como é que nós podemos ter pessoas unitaristas que não aceitam a divindade do Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro, da segunda pessoa da Trindade? Aqui está, claro, nas Escrituras, a exaltação do Filho, do Cordeiro, de Cristo, como Deus, recebendo honra, glória, louvor, de tudo e de todos. Porque o Pai quis que nele estivesse nele toda a plenitude de Deus. Portanto, como um verdadeiro homem, verdadeiro Deus, aí está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eternamente homem, como Deus, recebendo honra, glória, louvor, autoridade e poder, diante de tudo e de todos. E mais ainda, com o reconhecimento de que nada existiria neste mundo sem Cristo. Algumas coisas são importantes que nós observemos nisto, que devemos olhar. Veja, você estará lá do trono? Bom, imediatamente você teria que dizer, olha, por mim mesmo, não tem nem como eu subsistir, me aproximar de Deus, quanto mais estar em redor no trono. Jamais. Por mim mesmo. Contudo, é exatamente isso que Deus quer para você. Esta é a sua herança. Você se lembra, no capítulo 3, do versículo 21, quando o Senhor Jesus disse para a igreja de Laodiceia, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. É demais, não é? Mas veja, é claro que nós não temos dignidade alguma em nós mesmos, mas pelo sangue do Cordeiro, pela obra poderosa que ele fez na cruz do Calvário, pelo seu lavar regenerador, santificador, pela sua justiça absolutamente perfeita, que se nos é imputada, nós poderíamos sim chegar junto ao trono de Deus. Se você crê no Senhor Jesus, de todo o seu coração. Eu quero que você pense um pouco. Como tem sido a sua vida? Você tem gastado a sua vida correndo para lá e para cá? Talvez tenha se saído bem e conquistado, de fato, um status intelectual, de consideração, honra diante dos homens. Talvez tenha, de fato, prestado um bom serviço social para a sociedade, feito coisas dignas e que, de fato, apreciáveis, importantes. Mas e Cristo? Você fez isto para Cristo, em nome de Cristo,
para a glória de Cristo. Cristo foi glorificado. Pense, essa é a razão por que estamos aqui. O fato de existirmos tem que estar relacionado com Cristo. E tudo que vamos fazer, temos que fazer em seu nome, para a sua glória, para servir a Cristo, para que ele seja glorificado, e não nós sermos glorificados. Tem sido assim? Ou você tem vivido para você mesmo? Você consegue olhar para as coisas, as oportunidades e as coisas que existem no mundo e relacioná-las com Cristo? E de que não seriam nada sem Cristo? Pense bem. A Bíblia fala, em 1 Coríntios, no capítulo 3, que nossas obras serão testadas e provadas no tribunal com fogo. Se forem madeira, palha, feno, vão ser queimadas. Mas se forem pedras preciosas, então vão subsistir. Como serão as suas obras? Como elas subsistirão no fogo? Se forem obras feitas com sinceridade, com o objetivo de glorificar a Deus, a Cristo, se de fato você fez tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças, se você fez em submissão, reconhecendo que em si mesmo você não tinha força alguma para fazer, nem qualquer capacidade, mas Deus, Cristo lhe deu. E então, se você presta toda a glória a Cristo, esta obra vai subsistir no fogo da provação. E você receberá galardão. Mas se não, vai ser queimado. Porque nenhuma obra tem qualquer valor sem Cristo. A gente lembra de Abraão, que fez aquilo, ia matar o seu filho. Ele fez com fé em Cristo. Então, esta obra é digna, é um testemunho de fé, está registrado nas Escrituras, glorificou a Deus. Mas qualquer outra obra que tenha sido feita sem considerar Cristo, se perderá na poeira do tempo, não vai valer nada. O importante é que vivamos aqui nesta vida para a glória de Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz que devemos entesourar para o céu. Não lembraremos nada daqui. Seu título e todas as suas obras vão ficar aí. E os livros, por mais atuais, vão se desatualizar. Que você escreveu, que você fez, sumir. Nós temos que entender que nada subsiste sem Cristo. Tudo está convergindo nele. E tem que ser para ele, por ele, para a glória dele. E outra pergunta que eu quero fazer. Você confia em Cristo para a salvação? Ou você pensa que Deus vai considerar que você não é tão mal, não é tão ruim, que você tem feito coisas boas, talvez mais do que coisas más, e que no final tudo vai dar certo? Não, querido, não. Não, em nome de Jesus, não. Não pense assim. Porque todos pecamos em Adão, todos caímos em Adão, todos fomos condenados em Adão. Portanto, a condenação já é um fato já estabelecido sobre a cabeça de todos. E a ira de Deus, por causa deste pecado, já está sobre a cabeça de cada homem e mulher. Você não precisa fazer nem mais um pecado. Embora faça, todos os dias desobedece à lei e acumula juízo. E a ira de Deus aumenta ainda mais sobre a sua cabeça. Por isso, corra para a cruz.
corra para Cristo, corra para o Cordeiro, corra para o sangue. Sangue, sangue não de bodes, nem de animais, sangue de Cristo Jesus derramado uma vez para sempre na cruz. E que tem poder, diz a Bíblia, de nos purificar de todo pecado. Vá arrependido, prostre-se, clame a Deus: Senhor, perdoa-me, sou um miserável pecador, eu tenho uma condenação, eu mereço o inferno, mas salva-me por tua graça, pelo sangue do teu filho. Faça isso. Entenda que o significado da vida é Cristo. É viver em comunhão com Ele. É ter comunhão com Ele todos os dias. Você não tem direito de viver sua vida como você acha, como você quer, para você mesmo, e fazer o que você entende, que pensa. É um dom a vida, é um dom. Deus lhe deu para que você viva para Ele e em comunhão com Ele. Então, se você, de fato, se arrependeu dos seus pecados, recebeu a Cristo, você precisa viver em comunhão com Cristo. E depender dele todos os dias, ter comunhão com a sua palavra, ouvir o que é que ele ordena, quais são os seus ensinamentos, o que ele quer, o que ele deseja. E por último, viver uma vida de adoração. Fazer coro com esses seres celestiais, os 24 anciãos, todo crente tem que ter uma alma de adoração, um coração de adoração, um espírito de adoração, e adorar todos os dias, reconhecendo a glória daquele que é digno, que é o Cordeiro, que é o Salvador, digno de abrir o livro e de executar nossa salvação e redenção. Aquele que será objeto do nosso louvor e nossa adoração por toda a eternidade. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno de receber, ó Rei, que foi morto, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Que Deus, por sua graça, queira nos abençoar. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, tem compaixão, misericórdia, piedade de nós, que esse capítulo tão magistral do livro do Apocalipse, e que fala, Senhor Deus, de forma tão gloriosa, da centralidade de todas as coisas em Cristo Jesus. Que não existe nada, e nada tem significado senão em Cristo. Oh Deus, que isso fique firmado no nosso coração, e possa de fato, Senhor Deus, determinar que vivamos uma vida para a glória dele, nosso eterno Salvador. Tem compaixão em nome de Jesus. Oramos. Amém. Muito bem, eu gostaria de cantar um salmo. E eu pensei no Salmo 139. Para os que ainda não sabem, nós estamos numa campanha de restaurar o Cântico dos Salmos no culto. Então, uma comissão foi instalada para metrificar os salmos. Nós temos duas opções. Melodias de Genebra, então já temos muitos salmos metrificados com melodias de Genebra, que Calvino ordenou fazer e que foi cantada na igreja de Calvino, e cantado pelos hugonotes, né, e que é da tradição reformada. Mas também estamos metrificando salmos com melodias contemporâneas. E eu vou cantar o Salmo 139. Se você quiser, pode baixar no site da Comissão Brasileira de Salmos, você pode baixar as letras dos salmos e vai aprendendo as melodias. E os que já têm, podem abrir seus celulares
e cantar comigo o Salmo 139. Já sei. Senhor, tu me sondas, sabes de mim, conheces meu sentar, meu levantar, e de longe sondas meu pensar. Estudas meu andar e o meu deitar, sabes meus caminhos, meu falar, antes da palavra pronunciar. Tu me cercas por completo e pões sobre mim a tua mão, Senhor. Tal conhecimento é demais, elevado a mim, é maravilhoso e além do entendimento. Como me ausentar da face de Deus, ou do teu Santo Espírito fugir? Se subir aos céus, tu lá estás. Se me deitar no abismo, estás também. Se eu tomar as asas da manhã, nos confins dos mares me deter, ainda lá tua mão me guiará, tua destra me sustentará. Se eu disser que as trevas então hão de me encobrir, ao redor de mim toda luz há de ser escura. Nem as trevas são escuras a ti, trevas serão tão claras quanto a luz, pois formaste o meu interior. Tu me teceste dentro em minha mãe, com assombro me formaste então, graças renderei a ti, Senhor. Tuas obras admiráveis são, e minha alma sabe muito bem. E os meus ossos viste, Senhor, quando oculto fui, feito entretecido, tal qual como em profundezas. Tu me viste informe ainda, Senhor, e no teu livro escrito meu viver, tu determinaste os dias meus, sem que houvesse pelo menos um. Oh, que preciosos para mim são teus pensamentos, ó Senhor. Como é grande a soma, se contar, como grãos de areia não tem fim. Oh, que desses custou mim, homens sanguinários. Eles contra ti rebeldes estão, falam malícia, inimigos teus. Não odeio eu quem odeia a ti, não abomino os que são contra ti. Ódio consumado tenho sim, são de fato inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, meu coração, prova-me, conhece o meu pensar. Vê se há em mim, ó Senhor, um caminho mau. Dá-me direção, ó meu Deus, num caminho eterno.
Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, comunhão, as consolações, toda a virtude e poder do Espírito Santo de Deus, sejam derramados profusa e abundantemente sobre todos vós e convosco permaneçam, hoje e para sempre. Amém. Muito bem, eu gostaria de pedir ainda a oração em favor do nosso projeto. Nós estamos plantando uma igreja aqui em Salvador, num bairro chamado Patamares, sob a direção do meu filho, que foi licenciado pelo presbitério aqui nosso, metropolitano, e desafiado a plantar uma igreja. Nós já temos os irmãos queridos que estão conosco, mas não temos ainda o local. E então tem sido difícil, porque o tempo tão instável, não temos conseguido nos reunir, e também a pandemia e todas essas dificuldades. Mas eu conto com suas orações. Essa semana nós vamos sair procurando um local. Que Deus nos guie, nos dirija, nos mostre. E também abra as portas para que nós possamos ter os recursos necessários para alugarmos esse local e iniciarmos este ponto de pregação, esta congregação, futura igreja reformada, um culto absolutamente puro, simples, centrado em Cristo, em Deus e para a sua glória. Que Deus possa, sim, abençoar a todos em uma semana na presença do Senhor e sejam guardados no seu amor. Amém.